Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, o canal de Gregório Ventura Palestrante. Veja bem, eu resolvi fazer para vocês um playlist com ferramentas de coach. Muita gente me pergunta sobre as ferramentas de coach, então eu quero trazer para você ferramentas para que você, enquanto líder, utilizando uma abordagem coach, você possa ajudar a sua equipe a se desenvolver. Você possa se ajudar a tirar a melhor performance de sua equipe. Ferramenta, ela é muito importante, porque às vezes, quantas vezes nós precisamos ter uma caixa de ferramenta para consertar algo, para aprimorar algo. Então, nesses seis vídeos que eu vou fazer do canal do YouTube, os próximos 6 vídeos, se você me acompanhar, você sempre terá uma ferramenta de coach. Hoje nós vamos falar da primeira ferramenta de coach. Ferramenta de coach que está ligada a perguntas poderosas para que o líder coach promova a sua equipe. A importância de você usar o método do líder coach de perguntas para promover sua equipe. É esse o nosso foco. Então, a primeira abordagem que eu quero fazer para você é qual é a importância das perguntas? A gente sempre fala das perguntas, é importante perguntar. Claro que é. Porque se eu só falo, se eu não pergunto, não escuto, não sei utilizar perguntas que são perguntas inteligentes, perguntas que são perguntas poderosas, eu posso acabar não identificando aquilo que é melhor para a minha equipe. Eu posso não conseguir promover o alto desempenho da minha equipe. Então é muito importante se fazer perguntas. Vamos lá. Primeiro, porque ela promove um diálogo produtivo. O diálogo não fica apenas com o líder falando, dando ordens. Você promove esse diálogo, que ele é produtivo, que ele é eficaz, que ele faz líderes e liderados crescerem. Então, ele promove essa espécie de diálogo, porque uma pergunta, claro, bem feita, bem colocada, promove um grande diálogo. Segundo ponto é que ela desenvolve alternativas e abre caminhos. Digamos assim que a nossa mente, ela começa a ter portas que se abrem. Porque às vezes, tanto o líder como o liderado, está vendo só uma solução. Ou seja, a sua mente está fechada. Uma pergunta, ela promove novas alternativas, novas soluções, abre caminhos dentro da mente. É como se chaves fossem colocadas em portas que eram necessárias, e aí eu começo a pensar de maneira diferente. Então, olha para você ver uma boa pergunta, o que ela pode gerar para você. Para você, como líder, junto ao seu liderado, para o seu liderado, e às vezes até numa reunião de equipe. O terceiro ponto é que ajuda a solucionar problemas, tanto simples como complexos, tanto problemas que de uma maneira simples podem ser resolvidos, mas o seu liderado não sabe como. E se você faz uma pergunta bem colocada, você pode ajudar o seu liderado a resolver um simples problema e mesmo uma situação complexa, uma situação que exige mais usar o pensar. Então a pergunta, ela promove esse ponto. O outro ponto é ação e mudança. Uma pergunta que possa gerar ação, uma pergunta que vai fazer o liderado sair da sua zona de conforto, que vai levar ele para uma ação e até para uma mudança de postura. Então, ela promove também aquilo que eu chamo, sair da vala comum, sair da zona de conforto. Então, o líder, sabendo perguntar ao seu liderado, ele está usando esse papel de coach. E também uma pergunta, gente, gera algo que para mim é fundamental na relação do líder com seus liderados, é a confiança. A confiança, ela é fundamental. Então, quando você faz uma pergunta, você promove esse diálogo produtivo, leva soluções, ação, mudança, cada vez mais vai tendo interação, vai tendo um relacionamento de confiança. Então, o líder que age como coach, uma das principais questões é que ele ajuda a gerar esta confiança. Então esse é um ponto importante, esse é um clima fundamental para o crescimento, para o autodesenvolvimento do seu liderado. O que você não pode fazer quando você trabalha com este método de liderança coach, com as perguntas poderosas, o método de 4 pontos que eu vou te ensinar? Você não pode interromper a escuta ativa. Você tem que escutar sem interromper. Porque quando você faz uma pergunta, claro que você tem que escutar, mas escutar com atenção. Não é interromper o liderado enquanto ele está ali falando, O que ocorre? Talvez se você interrompe, você não escuta aquela ideia, o seu ponto de vista até o final.
Então é muito importante a capacidade de escuta com atenção, para aí sim você, quem sabe, fazer uma próxima pergunta ou mesmo colocar o seu ponto de vista. Então esse é algo fundamental. A liderança coach, gente, ela é um estilo de gerenciamento. Você vai adotar no seu jeito de gerir as pessoas a liderança coach. Por quê? Porque ela vai colocar o outro para pensar e para agir. Porque as perguntas, a abordagem do líder coach coloca de fato, né, um líder coach coloca de fato, né, um liderado para pensar e para agir. Vou te dar o seguinte exemplo. Às vezes o liderado entra na sua sala e coloca para você uma situação, um problema, você vai logo dando a resposta. Você não ouve até o final. Então, ele não pensou sobre aquilo, você não colocou que ele, de uma próxima vez, quando ele tiver aquela situação, ele possa também pensar por si. Aí vem a capacidade de desenvolvê-lo. Outra coisa é que quando você, enquanto líder, coach, chama o seu liderado, muitas vezes você diz para ele, faça isso, faça aquilo, e de fato você acaba não deixando ele falar. Ele pode até usar essa expressão. O diálogo interno dele, ele pode dizer, tudo bem. Mas lá no fundo do diálogo interior ele pode falar, nossa, eu não vou fazer isso dessa forma. Já veio me pedir isso de novo. Entende? Por quê? Porque não houve esta interação. Esse papel que é fundamental de um líder nessa abordagem coach. Então isso é fundamental. Então eu vou colocar para você 4 pontos, né, dessa ferramenta de quando você começa a agir como líder coach. O primeiro ponto desta ferramenta de um líder coach para promover o seu liderado é diagnosticar a ação. Digamos que o seu liderado chegue para você com um problema, com uma situação que precisa ser resolvida. Aí sim você vai fazer uma pergunta para fazer um diagnóstico do que está acontecendo. Você pode perguntar para ele o que realmente está acontecendo. Então veja bem, a primeira pergunta, ou seja, você vai colocar para ele, para que ele pense sobre aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque às vezes ele não pensou sobre aquilo. Às vezes ele simplesmente chegou e te colocou a situação. Aí você vai promover que ele pense sobre aquilo. Qual que é a principal preocupação dele com relação a essa situação que ele trouxe? Como é que ele analisa esta situação que ele trouxe? Então, esse é o primeiro ponto dessa ferramenta. Seja você, às vezes no corredor, seja você sentado, ou às vezes seja até numa reunião com a sua equipe. O segundo ponto, você vai ajudar o seu liderado a encontrar alternativas e opções para solucionar essa situação. O segundo ponto. O primeiro foi o diagnóstico, você fez ele pensar sobre a situação. O segundo é quais as opções e alternativas ele tem, que ele traz para você. Então você vai colocar ele para pensar sobre opções, alternativas, né? Como que poderia ser resolvido. Então você vai trazendo alternativas e soluções. Ele vai trazendo alternativas e soluções a partir da sua abordagem. Então veja bem, nesse momento você só está perguntando, você está colocando ele para pensar, essa é a ferramenta. Então o líder coach que pergunta, escuta atentamente, tá? Ele vai identificando as opções e alternativas para passar para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Definir qual é a melhor estratégia. Definir como que ele vai resolver isso. Aí você vai perguntar, qual que é a melhor estratégia? Qual que é a melhor abordagem para lidar com essa situação? Definida a opção, como que você pode colocar em prática essa opção? Que estratégia você pode usar? Então você está ajudando ele aqui a encontrar uma estratégia para resolver aquilo ali. Ou seja, uma abordagem para ele resolver aquilo ali, como que ele vai entrar em ação. Então veja bem, você está o tempo inteiro colocando ele para pensar. E o último passo disso daí, agora você vai estabelecer meta e vai fazer com que ele entre em ação. Vai fazer com que ele se autorresponsabilize por aquilo que ele pensou, identificou como estratégia, e aí você vai perguntar para ele, qual o primeiro passo para agir, né? Quais são os outros passos que você vai fazer para agir? Ou seja, qual a primeira iniciativa, qual que é o primeiro passo, qual que é a primeira ação, quais são as ações? Olha que interessante, como que você vai colocar essas ações em prática, quando, né? Vai ser agora, que dia, que data, que horário? Ou seja, veja bem, se você passa por esses 4 passos, né? Primeiro, o diagnóstico, o segundo, o levantamento de alternativas e opções, o terceiro, de estratégias e também
de abordagens, e o quarto, né, de passos, de ações, de iniciativa que ele vai ter e quando ele vai fazer. Ou seja, aquela conversa ela foi produtiva. Ele vai sair dali, ou seja, ele pensou sobre a situação e ele vai estar mais pronto para entrar em ação. O que aconteceu? Você colocou ele para pensar, você colocou ele, né, para se autodesenvolver. Então aí você usou uma ferramenta de conversa e de perguntas poderosas direcionada e que você levou esse seu liderado de fato, né, a se desenvolver. Da próxima vez ele vai estar sempre pensando, ou seja, sobre isso, como levar uma solução, uma alternativa. Se você fizer isso 2, 3, 4, 5 vezes com seus liderados, te garanto que você vai produzir o aprendizado, o autodesenvolvimento e você vai se tornar um líder que os seus liderados, né, vão perceber que você os ajuda a desenvolver. E com toda certeza você vai solucionar mais dificuldades, mais problemas no seu negócio, no seu dia a dia. Então, utilize esta ferramenta e eu tenho certeza que você vai ter mais resultados. Olha, eu quero te indicar, logo neste primeiro vídeo aqui do meu canal do YouTube, eu quero te indicar 2 livros que são muito bons para te ajudar nesse processo de ferramentas de coach. Um deles é este daqui, que é chamado Ferramentas de Coach. Ele é do português João Catalão e Ana Penin. Eu, inclusive, faço uma participação nas participações internacionais. Eu uso este método para falar dessa utilização de ferramentas na área de vendas. Então, é um livro que tem várias ferramentas de coach. Então, eu quero te indicar esse livro, vale a pena, para que possa te ajudar a ter um arsenal para você ser um líder coach melhor. Tá bom? Então vale a pena, né, você adquirir esse livro e poder utilizar. O segundo livro que eu vou te indicar não é necessariamente um livro de ferramentas de coach, mas ele é este livro, O Jogo Interior do Tênis. Então é um livro que vai te ajudar a compreender a essência do coach, que nasceu a partir do tênis, e ele traz sim, né, ferramentas que ajudam a reflexão, que ajudam na essência do coach, que é o diálogo interior. Então são livros para também te ajudar no seu autodesenvolvimento. Então, para que você seja um líder melhor, você pode sim usar o gerenciamento de coach para a sua liderança. Acompanhe-me nos outros vídeos, nos próximos vídeos que eu estarei colocando aqui sobre outras ferramentas fantásticas de coach. Tamo junto, vamos para frente!